Olá pessoal, nós vamos estudar hoje a parte livre do esqueleto apendicular do membro superior. Ela é formada pelo osso húmero, na região do braço, pelos ossos rádio, lateralmente, e ulna, medialmente, na região do antebraço, e pelos ossos do carpo, na região da mão, metacarpo e falanges, que vão formar os dedos. O primeiro segmento que nós vamos estudar, pessoal, é o segmento do braço. O osso desse segmento é o osso húmero. Ele é um osso longo, possui uma epífise proximal, uma diáfise e uma epífise distal. Os principais acidentes na epífise proximal são a cabeça do húmero, que é uma esfera irregular, né, ou é parte de uma esfera irregular e vai se articular com a cavidade glenoidal na escápula, o colo do húmero, esse pequeno estreitamento logo depois da cabeça, dois tubérculos, um anterior, o tubérculo menor do húmero, e um outro lateral, tubérculo maior do húmero, entre eles existindo um sulco, que nós vamos chamar de sulco intertubercular. Sulco intertubercular. Na região da diáfise, nós vamos destacar dois acidentes mais laterais. Um deles é essa área aqui mais áspera, não sei se dá para ver bem nessa imagem, mas aqui no terço, finalzinho do terço proximal, início do terço médio, lateralmente, no osso húmero, nós temos uma região mais áspera, que é a inserção do músculo deltoide. Nós vamos chamar de tuberosidade para o músculo deltoide. Posteriormente a ela, vai existir um sulco, uma leve depressão, por onde vai estar passando o nervo radial. Então, essa depressão vai receber o nome de sulco para o nervo radial. Nessa região, o nervo radial é bem superficial. Indo em direção à epífise distal, nós vamos perceber a formação de duas cristas, uma crista lateral e uma crista medial. Elas vão receber os nomes de crista supraepicondilar medial, aquela medial que fica logo abaixo da cabeça do húmero, né, no mesmo plano, e crista supraepicondilar lateral, a que fica lateralmente, seguindo aí a linha do tubérculo maior do húmero. Elas recebem esse nome porque elas ficam imediatamente acima de duas estruturas que nós vamos chamar de epicôndilos. Este é o epicôndilo medial e este é o epicôndilo lateral. Os epicôndilos ficam logo acima da região do côndilo do húmero. Esse é o côndilo do húmero. No côndilo do húmero, localizado na epífise distal, nós vamos ter os seguintes acidentes: a região da tróclea, que vai se articular com o osso ulna, e a região do capítulo, que vai se articular com o osso rádio. Na face anterior, superiormente à região da tróclea, nós vamos ter uma fossa, uma depressão, que nós vamos chamar de fossa coronoidea, porque ela vai receber o processo coronoide da ulna durante o movimento de flexão do cotovelo. Da mesma forma, logo acima do capítulo vai existir uma fossa, um pouco menor, que nós vamos chamar de fossa radial, que vai receber a cabeça do rádio nos movimentos de flexão do cotovelo. Posteriormente, nós vamos ter a maior depressão de todas, que é a fossa do olecrano. Ela recebe esse nome porque vai receber essa estrutura aqui durante o movimento agora de extensão, que é uma parte da ulna que nós chamamos de olecrano. No movimento de extensão, o olecrano se encaixa na fossa do olecrano e é por isso que ela recebe essa denominação. Ainda na epífise distal, na face posterior, posteriormente ao epicôndilo medial, nós vamos ter
um outro sulco, que vai ser referente à passagem de nervo, muito próximo a essa região. Esse aqui é o sulco para o nervo ulnar. Esse é aquele nervo onde nós sentimos aquela sensação de formigamento quando a gente comprime ele bruscamente, aquele nervo do choquinho, aquela sensação de choquinho, quando a gente bate o cotovelo em algum lugar. É exatamente pela compressão brusca sobre o nervo ulnar, que também está passando aqui bem próximo à superfície, tá certo? Então, esses são os acidentes ósseos do húmero, pessoal. Nós vamos, na sequência, estudar os ossos do antebraço e os principais acidentes ósseos de cada um deles. A região do antebraço, pessoal, ela é formada por dois ossos. Lateralmente, nós vamos ter o osso rádio e medialmente nós vamos ter a ulna. Também são dois ossos longos que vão se articular entre si em 3 pontos diferentes, com diferentes tipos de articulações que nós vamos estudar nas aulinhas de sistema articular. O primeiro osso que nós vamos estudar é o rádio. O rádio é um osso longo de localização lateral no antebraço e ele vai apresentar uma epífise proximal, uma diáfise e uma epífise distal, como é característica de todos os ossos longos. Na epífise proximal, pessoal, o rádio vai apresentar uma cabeça, que vai se articular com o capítulo do húmero, um colo, uma circunferência articular aqui, que vai se articular com a ulna, então a circunferência articular do rádio, e uma fóvea na superfície aqui superior da cabeça do rádio, que é um pouco diferente das outras cabeças na região do corpo, em diferentes regiões do corpo. Essa fossa aqui nós vamos chamar de fóvea articular da cabeça do rádio. Na sequência, na parte proximal da diáfise, nós vamos ter, quando o antebraço está em posição de supinação, bem anteriormente, esse acidente, essa saliência óssea, que é representante da fixação de um músculo aqui nessa região. Ela existe por conta da fixação desse músculo. É a tuberosidade radial. O músculo bíceps braquial se fixa aqui nessa região. E com o antebraço em supinação, ela está apontando para a face anterior. Indo em direção à epífise, na margem do osso rádio, que é uma margem bem definida, nós vamos ter a fixação de uma membrana entre os dois ossos, portanto, uma membrana que vai ser chamada de interóssea. Então, esta margem de fixação dessa membrana, que não está, obviamente descrita aqui, nós vamos chamar de margem interóssea. Chegando na epífise distal do rádio, nós vamos poder identificar a face articular, que vai se articular com os ossos do carpo na mão, nós vamos chamar de face carpal. Nós podemos identificar lateralmente uma pequena projeção distal na região mais distal da epífise distal do rádio, que nós vamos chamar de processo estiloide do rádio. Então, é uma projeção óssea na epífise distal do rádio em direção à mão, processo estiloide do rádio. Na face posterior do rádio, nós vamos enxergar uma saliência óssea que nós vamos chamar de tubérculo dorsal do rádio. E medialmente na epífise distal, nós vamos ter a incisura ulnar, que vai se articular com a cabeça da ulna nessa região aqui do punho. Esses são os acidentes ósseos mais importantes do osso rádio. Vamos estudar agora a ulna. A ulna, pessoal, tem na sua epífise proximal o olecrano, que nós já estudamos ou comentamos no segmento húmero, em relação ao húmero. Nós temos uma outra projeção anterior, que nós vamos chamar de processo coronoide, que vai
se encaixar na fossa coronoidea do húmero nos movimentos de flexão do cotovelo. E entre o processo coronoide e o olecrano, nós temos essa depressão que acompanha o contorno exatamente da tróclea do húmero, na articulação do cotovelo. Essa depressão nós vamos chamar de incisura troclear. Então aqui, ó, incisura troclear é a região que vai se articular com a tróclea do húmero. Indo em direção à diáfise, mas ainda bem aqui proximal, semelhantemente ao rádio, nós vamos ter uma outra tuberosidade, que nós vamos chamar de tuberosidade da ulna, bem menor do que a tuberosidade do rádio, mas também referente à fixação de músculo. O músculo braquial vai se fixar na tuberosidade da ulna, que também é a anterior. Na região lateral da ulna agora, na margem lateral, nós também vamos ter uma margem que nós vamos chamar de margem interóssea. Aqui, ó. Opa. Margem interóssea da ulna, porque a membrana interóssea que une esses dois ossos vai estar se fixando nessa região na ulna, da mesma forma que nós comentamos no rádio. E na epífise distal, nós vamos ter a cabeça da ulna, que tem uma localização lateral. Vamos ver se eu consigo mostrar melhor para vocês aqui, ó. Cabeça da ulna, que vai se articular com a incisura ulnar do rádio. E medialmente, na epífise distal, nós também vamos ter uma pequena projeção óssea. Processo estiloide da ulna. Então, processo estiloide da ulna na região mais medial aí da epífise distal da ulna. Esses são os acidentes ósseos dos dois ossos que formam o antebraço. Eu acho que eu não esqueci nada. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos dar sequência a essa parte da aula, falando agora dos ossos da região da mão. A região da mão, pessoal, nós podemos dividir em 3 partes. A mais proximal, que nós vamos chamar de carpo, uma região intermediária, que nós vamos chamar de metacarpo, e a região dos dedos. Os dedos vão ser compostos por ossos que nós vamos chamar de falanges. Nós vamos começar o nosso estudo pela região do carpo. O carpo é uma região da mão composta por 8 ossos. Esses ossos estão organizados em 2 fileiras, uma fileira proximal do carpo e uma fileira distal do carpo. Cada uma delas vai conter 4 ossos. Os ossos da fileira proximal do carpo, de lateral para medial, pessoal, são o osso escafoide, o semilunar, o osso piramidal e anteriormente a ele, o osso pisiforme. Nesse macromodelo, o osso piramidal e o pisiforme estão grudados, mas na verdade são 2 ossos. Esse aqui é o osso piramidal e anteriormente a ele, se articulando com ele, nós vamos ter um outro osso, que é o 4º osso da fileira proximal do carpo, que é o osso pisiforme. Vamos repetir? Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Na fileira distal do carpo, pessoal, nós vamos ter o osso trapézio, que é o mais lateral, vai se articular com o metacarpal do primeiro dedo da mão. O osso trapezoide, que é bem pequenininho, melhor visto até numa face dorsal, trapezoide. Um outro bem evidente aqui central, captato, então terceiro osso da fileira distal do carpo. E o último osso da fileira distal do carpo é o
amato. No amato vai existir uma projeção anterior em forma de gancho, que nós vamos chamar de âmulo do amato. Vamos repetir. Trapézio, trapezoide, captato e amato. No amato, nós identificamos o âmulo do amato. Observem que esses ossos do carpo têm uma concavidade anterior e uma convexidade posterior. Essa concavidade anterior vai ser unida, as duas extremidades dessa concavidade vão ser unidas por um retináculo, uma estrutura de tecido conjuntivo, que vai determinar um túnel, que nós vamos chamar de túnel do carpo. Nós vamos estudar esse túnel melhor na aula de articulação, vamos voltar a falar dele na aula de músculos, só para vocês evidenciarem que a região anterior do carpo é côncava, tá? E é isso que vai possibilitar a construção do túnel do carpo. Indo agora em direção ao metacarpo, nós vamos perceber que essa região é formada por 5 ossos, que nós vamos chamar de ossos metacarpais. O primeiro metacarpal vai dar sequência ao primeiro dedo da mão, que é o polegar. O segundo metacarpal vai dar sequência ao segundo dedo da mão, que também pode ser chamado de indicador. O terceiro metacarpal vai dar sequência ao terceiro dedo da mão, que é o dedo médio. O quarto metacarpal vai dar sequência ao quarto dedo da mão, que é o dedo anular. E o quinto metacarpal vai dar sequência ao quinto dedo da mão, que é também chamado de dedo mínimo. Cada metacarpal é classificado também como osso longo, portanto, eles vão apresentar uma epífise proximal, uma diáfise e uma epífise distal. Só que com relação aos ossos metacarpais e também depois com relação às falanges, a epífise proximal vai receber a denominação de base, a diáfise vai receber a denominação de corpo e a epífise distal vai receber a denominação de cabeça. Então, nós podemos dizer que um osso metacarpal vai possuir uma base, um corpo e uma cabeça. A base vai se articular com a fileira distal do carpo. A cabeça vai se articular com a falange proximal de cada um dos dedos da mão, que nós já citamos anteriormente. O último segmento ósseo da mão é o segmento que dá origem aos dedos, e os dedos são formados por falanges. O polegar vai ser formado por 2 falanges, uma falange proximal e uma falange distal. Os outros dedos, pegar aqui o indicador como referência, vão ser formados por 3 falanges, uma falange proximal, uma falange média e uma falange distal. Todas as falanges também vão ter epífise proximal, que nós vamos chamar de base, diáfise, que nós vamos chamar de corpo, e epífise distal, que nós vamos chamar de cabeça. Eu acho que com isso a gente encerra, pessoal, a parte livre do esqueleto apendicular do membro superior. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, nós estamos sempre à disposição. Obrigada, pessoal, e até a próxima.